Bom dia a todos, eu sou Rafael de Melo Beger, voluntário da iniciação científica. Vou apresentar o resumo do trabalho Proposta de algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas para a resolução do problema de roteamento de veículos com entregas fracionadas e janelas de tempo, realizado por mim sob orientação do professor Omir. Nessa apresentação eu vou lidar com o problema que tem sido o tema do meu trabalho, falar em geral dos métodos de resolução, apresentar também em linhas gerais o método proposto e as atividades desenvolvidas até o momento. Então, o problema que tem sido o tema do meu trabalho é o problema de roteamento de veículos com entregas fracionadas e janelas de tempo, que é uma variante do VRP clássico. No VRP clássico, existe um conjunto de vértices, no qual um desses vértices representa um depósito. Nesse depósito, existe um conjunto de veículos disponíveis para atendimento a clientes, sendo que todos esses veículos possuem a mesma capacidade. Os demais vértices são clientes, sendo que todo cliente possui uma demanda conhecida. Todos os vértices estão interligados por meio de um caminho e associado a esse caminho existe um custo. O objetivo do problema é definir as rotas que os veículos devem percorrer, de modo que o custo total dessa operação seja o menor possível e todas as demandas dos clientes sejam atendidas por meio de uma única visita de um veículo. No caso, os veículos devem partir e retornar ao depósito. O SDVRP-TW introduz duas modificações principais em relação ao VRP clássico. Uma delas é a eliminação da necessidade de que os clientes sejam atendidos por meio de uma única visita. A segunda é a adição de janelas de tempo, representadas aqui na figura pelo intervalo entre colchetes. Para o cliente, a janela de tempo especifica o intervalo durante o qual ele permite que os veículos iniciem seu atendimento nas suas dependências. Para o depósito, a janela de tempo especifica o intervalo durante o qual os veículos podem estar fora do depósito. Além das janelas de tempo, também são definidos tempos de serviço nos clientes, que identificam quanto tempo um veículo precisa ficar parado no cliente para que possa satisfazer integralmente a sua demanda, e também ficam definidos tempos de travessia para as arestas. Com essas modificações, o objetivo do problema no SDVRP-TW passa a ser identificar não apenas as rotas que os veículos devem percorrer, mas também que fração da demanda de cada cliente cada veículo deve atender e em que instante essa entrega deve ser feita. Quanto a métodos de resolução desse problema, existem métodos exatos, heurísticos e meta-heurísticos. Métodos exatos fornecem a solução ótima do problema, mas a um custo computacional geralmente maior, enquanto que métodos heurísticos e meta-heurísticos não fornecem a solução ótima, embora consigam encontrar boas soluções, as soluções são encontradas a um custo computacional menor. O objetivo da minha iniciação científica foi justamente desenvolver um método de resolução para o SDVRP-TW por meio de um BRKGA, que é um algoritmo meta-heurístico para a resolução de problemas de otimização. Então, um BRKGA ele é um tipo de algoritmo genético e algoritmos genéticos são algoritmos iterativos. Em cada iteração, ele parte de uma população de cromossomos. Um cromossomo é simplesmente uma representação de uma possível solução do problema. Então, o algoritmo genético parte de uma população, aplica operadores de seleção, recombinação e mutação sobre essa população e gera uma população seguinte. Mas esses operadores intermediários aqui, eles não são aplicados de qualquer forma, aleatoriamente. Eles são projetados de modo que haja uma maior probabilidade de que os melhores indivíduos da população atual
repassem suas características para a população seguinte. Com a repetição desse processo ao longo do tempo, se espera que, ao final do algoritmo, quando o critério de parada for satisfeito, boas soluções estejam disponíveis para serem apresentadas ao usuário. No método proposto, o BRKGA é usado aqui numa etapa intermediária. Inicialmente é feita a conversão na instância original do SDVRPTW para uma instância artificial do VRPTW, ou seja, o problema sem entregas fracionadas, mas com janelas de tempo. Com isso, se espera que não seja necessário lidar com a questão das entregas fracionadas durante a execução do BRKGA. Quando o BRKGA retorna uma solução, essa solução encontrada é convertida na solução do problema original. Entre as atividades que já foram desenvolvidas até o momento estão o aprofundamento na linguagem C, que foi a linguagem escolhida para implementação no trabalho, o aprendizado da ferramenta Emacs, que é um editor de texto que tem sido parte constante do ambiente de desenvolvimento, a realização da revisão bibliográfica e a implementação parcial do método com a geração das instâncias de teste conforme especificado por Roy Haugland. Roy Haugland também desenvolveram um método para a resolução do SDVRPTW e também já foram desenvolvidas as estruturas de dados a serem usadas no algoritmo.